todos! Bem-vindos a mais um Historiando. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Misha e hoje nós vamos falar sobre o Império Romano, mais especificamente o Alto Império. Então, quer conhecer um pouco da história de Otávio, da história de Calígula, de Nero, dentre outros imperadores? Então não saiam daí, fiquem aí que hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir para vocês que curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal e nos deem esse suporte. E no mais, vamos lá? Oi, gente, olha só, a história do Império Romano é bastante extensa. Então, para facilitar a compreensão e para a gente conseguir trabalhar de forma um pouco mais aprofundada, nós precisamos dividir a história em dois períodos, o Alto Império e o Baixo Império. E a história dos quase 2 séculos do Alto Império, ou seja, de Augusto a Cômodo, conta com basicamente 15 imperadores ao longo de 3 dinastias imperiais, e geralmente essa história, quando nós pegamos as fontes históricas, ela vai focar nas virtudes e defeitos dos homens que estão no trono imperial e em seu abuso e uso do poder imperial. Então, por exemplo, é difícil imaginar a história de Roma sem Nero estar lá tocando violino enquanto Roma ardia. Ou, por exemplo, desastradamente tentando matar a mãe dele, afogando aí um barco armadilha, que foi previamente preparado para poder afundar. Ou então dele torturando cristãos, como se tivessem sido os culpados pelo grande incêndio de Roma. E isso, claro, né, na primeira de uma série de reações violentas, esporádicas dos romanos, né, contra essa nova religião que surgia. Mas Nero, por exemplo, ele é apenas um exemplo desse vasto repertório de imperadores. Eu poderia citar também o imperador Cômodo, que está vestido de gladiador e ameaçando os senadores que estavam sentados na primeira fila do Coliseu, brandindo na direção deles a cabeça de um avestruz decapitado. Aliás, uma testemunha ocular da época, descrevendo esse incidente, admite ter sentido um certo terror, mas ao mesmo tempo ter ficado perigosamente tão perto de cair na gargalhada, que para poder abafar o riso ele precisou enfiar a coroa de louros que ele estava usando na própria boca, para que ele não caísse na gargalhada no meio dessa cena. A gente tem também as travessuras do imperador Tibério nas suas piscinas na ilha de Capri, onde contava-se, né, que ele recrutava garotos, que ele chamava de peixinhos, para poder boliná-lo debaixo d'água, o que aponta, por exemplo, para uma sexualidade baseada na exploração por parte do poder imperial. É só olhar as cenas, por exemplo, retratadas no filme Calígula da década de 70, caso vocês tenham curiosidade. Mais deprimente ainda, por exemplo, é a história de como Domiciano transformou o sadismo em um passatempo solitário. Dizem que ele se trancava sozinho em seu quarto e desperdiçava o seu tempo torturando moscas, matando-as com a sua pena, né, fincando as moscas na pena que ele usava para escrever, né. Inclusive diz que alguém perguntou assim: tem alguém aí com o imperador? Do tipo assim, tem alguém aí no quarto do imperador? E aí a resposta foi: nenhuma mosca sequer. Então a gente vai vendo aí as respostas espirituosas, né. Mas também a gente tem aquele heróico senso comum de Vespasiano. Conta-se que ele foi um astuto administrador das finanças imperiais, a ponto de instituir um imposto sobre a urina humana, que era um ingrediente-chave na indústria antiga de lavagem e processamento de tecidos. E aí diz que sobre isso ele havia falado a seguinte frase: pecunia non olet, ou seja, dinheiro não tem cheiro, que captava perfeitamente o espírito, né, do tipo, a gente precisa de dinheiro. Da onde que vai vir esse dinheiro? Pouco importa de onde vai vir esse dinheiro, o que interessa é conseguir esse dinheiro.
Ele também ficou famoso por questionar as pretensões imperiais, incluindo as próprias pretensões imperiais, né? Parece que ele disse assim, bem feito para mim, por ter sido um velho tolo e querer um desfile triunfal na minha idade. E aí conta-se que ele teria dito isso no final do seu desfile triunfal, em 71 depois de Cristo, depois dele passar o dia inteiro em pé, num carro sacolejante, quando ele tinha já 61 anos de idade, né? Então, esses imperadores, eles são alguns, esses imperadores do Alto Império, que fique bem claro, eles são alguns dos retratados com maior riqueza de detalhes no mundo romano. A gente tem muita informação sobre eles, mas todos esses pormenores circunstanciais intrigantes, né? Desde, por exemplo, o oscilar das togas deles, sobre suas calvícies, não interessa esses detalhes sórdidos das vidas deles, podem nos desviar das questões mais fundamentais sobre a política imperial. Então, o nosso ponto-chave essas histórias são legais? São. Elas são interessantes? Nossa, demais. Mas a gente pegar essa documentação e conseguir filtrar aquilo que é importante para nós, ou seja, o cerne da política imperial, é bastante difícil, inclusive da gente chegar, nossa, o que será que foi possível ou não? O que será que foi verdade ou não? Então, o nosso foco aqui ok, nós temos essas histórias engraçadas dos imperadores, essas histórias interessantes. Vale a pena a gente trazer um pouquinho? Vale a pena a gente trazer um pouquinho delas. Se torna um pouco mais dinâmica, né? Fica mais interessante. Mas a gente precisa olhar a fundo essa política imperial, porque muita coisa que nasce no Império chega-nos até hoje e nos influencia até hoje. Então, quando a gente está falando do regime imperial, ele esteve ligado às profundas transformações das condições sociais, econômicas, militares e administrativas surgidas pela criação de um império. A gente viu que Roma já era um império, pelo menos em extensão territorial, desde a República. Então agora nós temos um império agora sob outros aspectos além do geográfico, né? E Otávio, que foi o primeiro imperador, ele acumulou vários títulos em suas mãos. Ele tinha, por exemplo, o título de Augusto, né? Que é de conotação religiosa. Ele também tinha o título de Princeps Senatus, ou seja, o primeiro dos senadores. Ele também tinha o título de Imperator, que seria o comandante absoluto do exército. Ele também tinha o de Pontifex Maximus, que é o de sacerdote supremo. E ele também tinha o tribunato vitalício da plebe, e também chamado de Pater Patriae, ou seja, o pai da pátria. Jamais, isso aí, um título jamais concedido anteriormente. E aí, como esses títulos indicam, o imperador passou a deter um poder político superior ao do Senado e dos demais magistrados. A participação política popular comum na República também saiu perdendo. As atribuições eleitorais das assembleias foram progressivamente reduzidas pelo desenvolvimento da prática da recomendação dos candidatos aos comícios, ou seja, os cônsules, os edis, questores, pretores, todos esses cargos que nós vimos que surgiram na República, agora passavam a ser indicados pelo imperador. Mas se por um lado o Senado como instituição política teve sua influência diminuída, por outro lado, os senadores individualmente foram beneficiados porque passaram a ocupar a maioria dos cargos criados pelo novo regime, como, por exemplo, os comandos no exército e postos administrativos nas províncias instauradas por Augusto. E a partir de então, o acesso às magistraturas civis e militares passou em grande parte a depender de uma rede de relações particulares de amizade e clientelismo entre o imperador e a ordem equestre e elites provinciais. E aí Otávio, ele desenvolveu uma política semelhante à de César. Na aparência, a tradição romana em termos institucionais foi mantida. Ou seja, todos esses cargos, tudo isso que a gente viu da República, esses cargos de questores, edis, predores, todas essas instituições, elas foram mantidas. Mas o poder, ou seja, a praxis, a prática do poder, concentrava-se nas mãos de Otávio.
nas mãos de Augusto, ou seja, nas mãos do imperador, com o apoio de amplas camadas da população. Mesmo a nobreza senatorial e os cavaleiros precisavam de um poder que fosse capaz de conter as revoltas de escravos e da plebe. Otávio promoveu a aproximação entre os nobres e cavaleiros, transformando as duas ordens transformando as duas classes em ordens segundo os seus bens. Deixam de ser classes, passam a ser ordens. Ou seja, ele passa a ordenar a sociedade, a organizar. Já a plebe romana estava nas mãos de Otávio desde a distribuição de pão e circo. Os circos eram lutas de gladiadores que simulavam combates sangrentos. Inclusive, tem vários filmes sobre isso, inclusive um filme que se chama O Gladiador. Mas o poder de Otávio estava assentado mesmo no controle sobre o exército, formado por 300 mil profissionais divididos em legiões de 6 mil homens que obedeciam a comandantes nomeados pelo imperador. Então, além desse contingente de militares, havia ainda a guarda pretoriana, que era encarregada da segurança do imperador e que cada vez mais ganhou importância no império. A transformação do governo romano, conduzida por Augusto, gerou 2 séculos de prosperidade relativamente calma, conhecido como Paz Romana, ou seja, a famosa Pax Romana. Os historiadores classificam o século II depois de Cristo como sendo a idade do ouro do Império Romano. Como monarquia de fato, no entanto, a República restaurada sempre enfrentou a ameaça de um violento embate por poder entre a elite. Na realidade, parecia provável a eclosão de uma guerra civil após a morte de Augusto, pois não havia precedente sobre como passar adiante o governo nesse novo sistema político. Ou seja, agora já estou falando de império, então quem é que vai assumir o trono imperial? Quem é que vai ser o próximo imperador? E a ficção de Augusto de que a república ainda existia significava que o governo não passava de modo automático para um filho na sucessão, como ocorreria na monarquia que a gente conhece, né? Um reino conhecido, monarquia tradicional. O império não funcionava assim. Então, ao mesmo tempo, ele queria determinar quem se tornaria o próximo governante de Roma e fazer com que fosse alguém próximo a ele. Então, sem ter filho próprio, ele adotou Tibério, filho adulto do casamento anterior da esposa dele, que se chamava Lívia, e Tibério era célebre pelo brilhante histórico militar. E Augusto informou ao Senado que o exército queria que esse filho adotivo estivesse na sucessão para se tornar o próximo princeps, ou seja, se tornar o próximo imperador. E os senadores foram prudentes ao confirmar a escolha de Augusto, ou seja, a escolha de Otávio, a esse respeito após a morte do primeiro imperador. E aí membros da família de Augusto, conhecidos como Júlio Claudianos, pelos nomes das linhagens da família de Augusto, que eram os Julianos, e Tibério, os Claudianos, continuaram a ocupar a posição de primeiro homem, tornando-os assim imperadores nos próximos 50 anos, sempre com a aprovação formal do Senado. Então a gente vê se formar aí a primeira dinastia imperial. E os objetivos da dinastia Júlio-Claudiana, ou seja, a sucessão de governantes relacionados entre si, incluía evitar agitações sociais, desenvolver a lealdade e financiar as administrações. E esses imperadores supervisionavam um vasto império de províncias povoadas por uma mistura de cidadãos romanos e populações locais. Portanto, os imperadores tratavam o exército de forma especial. Eles incentivavam rituais religiosos dedicados ao bem-estar da família imperial e promoviam o direito e a cultura romanos como padrões universais, permitindo ao mesmo tempo o máximo possível de liberdade local, porque isso aí
Ele evitava revoltas, guerras civis, dentre outros problemas ali dentro do império, né? Para os súditos, o imperador deveria ser patrono, generoso e recompensar a lealdade fiel ao regime. Mas as dificuldades de comunicação de longo alcance e o baixo nível, né, de tecnologia limitavam a capacidade do imperador em tomar conta dos habitantes do império. E o maior desafio enfrentado pelos imperadores judeo-claudianos após Augusto, ou seja, Tibério, Caio, que fica sendo conhecido como Calígula, Cláudio e Nero, foi como manter o principato em funcionamento pacífico e próspero. E sem nada guiá-los, além do exemplo de Augusto, né? Eles tinham de proteger o território romano contra inimigos estrangeiros. Se vocês acham que as invasões, as supostas invasões bárbaras, né, começam só no fim do Império, ó, isso já cai por terra agora. Porque vai sempre tendo essas levas, né? Eles tinham, então, que proteger o território contra esses inimigos estrangeiros, evitar conspirações da elite para substituí-los, né, colocar outro imperador no lugar, manter a plebe contente e resistir a tentações pessoais de poder supremo, né? Alguns imperadores governavam melhor do que outros, mas ao fim do reinado de Nero, nenhum romano acreditava que as dinastias familiares de imperadores não continuariam a governar o Império Romano. O primeiro imperador que a gente tem, então, depois de Augusto, é Tibério, que ele esteve no poder por 23 anos, né? Após a morte de Augusto em 14 depois de Cristo, porque possuía as qualificações mais importantes para ter êxito, como príncipes, né? Uma conexão familiar com Augusto e um histórico brilhante de general, que garantia a ele o respeito do exército. E ele pagou um preço pessoal alto para poder se tornar o sucessor de Augusto como imperador, né? Para fortalecer os laços familiares, né? Seu novo pai, ou seja, Augusto, forçou que Tibério a se divorciar da sua esposa, que se chamava Vipsânia, a quem ele era muito apaixonado, para poder desposar Júlia, que era a filha de Augusto, né? Esse casamento político acabou sendo tragicamente infeliz. Tibério nunca se recuperou dessa tristeza e foi um soberano bastante hesitante, tão amargo em relação ao seu destino, que ele passou a última década recluso em um palácio no cume de um penhasco na ilha de Capri, próximo a Nápoles, jamais retornando a Roma. E apesar da má fama, da disposição de ânimo amarga de Tibério e da profunda impopularidade com o populacho romano, né, seu longo reinado ofereceu um período de transição estável que o império precisava para poder se estabelecer como um denominador comum no governo entre o imperador e a elite. E apesar de governar basicamente como um monarca, o imperador ainda precisava da cooperação da classe alta nos cargos públicos, da administração imperial, dos comandantes do exército e de líderes e contribuintes financeiros em comunidades locais nas províncias. E aí, contando que esse consenso perdurasse, o império podia prosperar e ambos os lados podiam gozar de status e respeito. E aí, por um lado, a elite podia continuar a se deleitar com o prestígio das funções tradicionais de cônsules, pretores, senadores, sacerdotes de alto escalão, e por outro, os imperadores podiam deixar o status superior evidente ao decidir quem ocuparia tais posições, assumindo o poder que era exercido pelas assembleias. E aí esses encontros logo se tornaram autorizações automáticas para os desejos dos imperadores e mais à frente perderam a força. Em suma, o governo do império foi um arranjo negociado entre membros da alta classe. Em 23 depois de Cristo, Tibério também construiu um acampamento permanente na cidade para a guarda pretoriana, facilitando a sua utilização para apoiá-lo com força, caso fosse necessário. E ele morreu no leito, né, de causas naturais, uma morte bem chata, né? Ao que parece, embora houvesse um rumor de que ele tenha sido asfixiado, né? Era tão impopular, ele era tão impopular, a galera não gostava dele, ele era tão impopular que quando chegou a notícia da sua morte,
gerou júbilo nas ruas e a galera fez a maior festança em Roma. Então vocês veem como as coisas eram, né? E o próximo imperador, Júlio Claudiano, foi Caio, conhecido como Calígula. E ele tinha uma deficiência fatal. Ele gostava demais do poder e jamais teve uma carreira de líder militar. Tibério o escolhera como sucessor porque ele era bisneto da irmã de Augusto. Caio podia ter obtido sucesso, pois no início ele gozava de grande popularidade e também ele entendia um pouquinho assim de assuntos militares, ou seja, ele não teve uma carreira de líder militar, mas ele entendia de assuntos militares. Calígula quer dizer botinhas. E é o apelido que as tropas lhe deram, porque quando ele era criança, ele usava uns sapatinhos de couro que imitavam os coturnos, né, as botas dos soldados, enquanto ele viveu em acampamentos militares onde o pai dele era comandante, né? Infelizmente, logo depois, ele demonstrou que ele não tinha personalidade para a liderança quando recebeu o poder sem limites, né? O que realmente tinham era desejos extravagantes de dissipação pessoal. Então ele governou por meio da crueldade e da violência. Ele esbanjou o dinheiro do tesouro público para poder satisfazer os seus desejos pessoais e para poder arrecadar mais, ele impôs novos impostos sobre a venda em tudo. Desde as refeições vendidas, né, nos vários restaurantes de Roma, tipo a galerinha vendendo comida ali, até os atos sexuais realizados por uma prostituta. Ele botou imposto sobre a prostituição. Falou assim, eu preciso de dinheiro porque eu preciso gastar porque eu quero curtir a vida doidada. É mais ou menos essa a política dele. E Calígula, ele abusou do valor da conduta dignificada que se esperava de um membro da elite social, fazendo aparições no palco como cantor, como ator, lutando em combates gladiatórios simulados, aparecendo em público vestido de mulher ou em fantasias imitando os deuses, e parece provável tendo casos sexuais com as próprias irmãs. E aí seus abusos por fim foram longe demais e 2 soldados da guarda pretoriana o assassinaram em 41 d.C. para poder vingar os insultos contra eles, né? O assassinato de Calígula é um dos eventos mais bem documentados de toda a história romana e certamente o seu relato é o mais detalhado que sobreviveu à queda de qualquer imperador. São 30 e poucas páginas das nossas páginas A4, escritas cerca de 50 anos após o evento por Tito Flávio Josefo, né? E o texto de Josefo é muito revelador sobre o novo mundo político que se seguiu ao primeiro Augusto, ou seja, das intrigas palacianas, passando pelos slogans vazios da velha elite senatorial e pelos problemas de sucessão, até chegar aos perigos de ser um imperador. Mas ainda as diversas avaliações, tanto as antigas quanto as modernas, das falhas e do fracasso de Calígula, ou seja, do fracasso de Caio, do que estava atrás do seu assassinato depois dele, tudo isso aponta para questões importantes sobre como era criada a reputação dos imperadores romanos, como sucesso e fracasso eram e são julgados, e o mais importante, e em que medida o caráter e as qualidades, os casamentos e assassinatos de cada um dos governantes podia ajudar a entender a história mais ampla de Roma sobre o governo imperial. E então, de que modo Calígula foi morto e por que diabos ele foi, assassinado? E no mundo antigo, raramente era possível cometer o assassinato a uma distância segura. Em geral, para matar, era preciso chegar perto e, com frequência, derramar muito sangue. Assim como César e Calígula descobriram, os maiores riscos para quem estivesse no poder eram as pessoas que tinham permissão de chegar mais perto, ou seja, esposas e filhos, colegas, amigos, escravos, essa galera que vive ali mais próxima, né? E mesmo assim, o contraste entre os dois é grande, né? E também constitui um sinal de mudança dos tempos entre a República e o governo dos imperadores. Por quê? Foram os colegas senadores que apunhalaram César em um evento público à vista de todos.
Calígula foi cortado em pedaços em casa, sozinho, em um corredor vazio, por alguns soldados de elite que supostamente deveriam garantir a segurança doméstica do regime. E quando a esposa chegou com a filha ainda bebê no colo e descobriu o corpo, ambas também foram mortas e esquartejadas, seus pedaços espalhados também. Então, bem sangrento, né? Vários motivos levaram a seu assassinato. E muitas fontes sugerem que houvesse um apoio mais amplo entre os soldados e senadores. E dentre os motivos estavam o incesto com suas irmãs, seus planos malucos, por exemplo, de tornar cônsul o seu cavalo, embora isso não tenha acontecido, nem o cavalo se tornou cônsul. E aí, para vocês terem noção do tanto que o cara era maluco, do tanto que assim, Calígula estava fora de si, durante um jantar festivo no palácio, né? Calígula, que estava assim, reclinado junto aos dois cônsules, começou a cair na gargalhada, né? Deu pra rir assim, loucamente. Aí um deles olhou pra ele e falou assim, velho, qual que foi a piada? Sim, de boa, né? Perguntou, tá rindo o quê, né? Qual que foi a piada? E aí Calígula responde assim, e dando risada, né? Falou assim, apenas o pensamento de que bastaria eu acenar com a cabeça e a garganta de vocês dois seria cortada na mesma hora. Aí você vê já que a pessoa não tá muito normal, né? Mas quaisquer que tenham sido os motivos exatos do assassinato de Calígula, podemos afirmar que foi uma novidade. Porque agora a gente tem um esquadrão de morte operando a portas fechadas e um assassinato dinástico que fez a família imediata da vítima compartilhar o mesmo destino, coisa que não aconteceu com César. E a guarda pessoal mais próxima do imperador, que era uma pequena milícia composta de germânicos, viu como que quando a gente fala invasões bárbaras é complicado, porque né, eles já estavam presentes, né? Esses germânicos, eles eram escolhidos porque seu suposto barbarismo, né, era visto como uma garantia contra a corrupção. E também desempenhou um papel sangrento no que aconteceu em seguida ao assassinato de Calígula, né? Porque assim que a notícia do assassinato se espalhou, os germânicos demonstraram sua lealdade brutal, correndo pelo Palatino e matando quem quer que ele suspeitasse que estivesse envolvido no complô do assassinato de Calígula. Enquanto isso, o Senado se reuniu no Templo de Júpiter no Capitólio, né, que é o grande monumento simbólico da República, e os senadores passaram a proferir belas palavras sobre o fim da escravidão política, a volta da liberdade, porque a gente precisa voltar à república, e blá, esses assuntos que político vem quando eles querem tomar o poder de volta, né? Então, o assassinato de Calígula ameaçou encerrar a dinastia Júlio-Claudiano, porque Calígula não tinha filhos, e o comportamento violento desse imperador assustava todos à sua volta, né? E aí, quando seu assassinato foi anunciado, alguns senadores proclamaram que era hora de restaurar a República original e a verdadeira liberdade. No entanto, a guarda pretoriana frustrou esse plano, pois eles queriam que os imperadores continuassem sendo seus patronos. E aí os soldados da cidade literalmente arrastaram o parente de Augusto, Cláudio. Na época ele tinha 50 anos. Cláudio havia ficado fora do poder porque isso é algo bem próximo da antiguidade, isso é valorização do vigor físico. E Cláudio era manco e gago. Então, assim, ele nunca foi cotado, nunca foi visto como alguém que poderia assumir o poder. Aí vocês imaginem, porque Cláudio, ele testemunhou o assassinato de Calígula, ele estava escondido, disse que ele estava observando umas cortinas que aconteceu, e aí saiu correndo. Vocês imaginam, ele bamba, assim, meio que bamboleando, assim, correndo, né? E se escondeu, porque, né, tava com um mau medão, né? Falou assim, cara, se mataram ele desse jeito, a esposa e o próximo sou eu, né? E aí ele estava escondido e os soldados da cidade pegaram, arrastaram ele e como ele havia sido assim, considerado incapaz de governar. Então eles arrastaram ele para o acampamento militar e forçaram o Senado a reconhecê-lo como sendo o novo soberano. E a ameaça ao uso da força para poder obter o que queriam evidenciou que os soldados, fossem os pretorianos em Roma ou tropas nas legiões, sempre insistiriam em ter um imperador.
E também revelou que qualquer anseio senatorial pelo retorno de uma verdadeira república não tinha chance de ser concretizado, era só um ideal passado, longínquo, acabou, isso não vai mais acontecer. E Cláudio, ele acabou surpreendendo a todos com um governo, no geral, bastante competente. Ele estabeleceu um precedente fundamental para o governo imperial, alistando homens de uma província, né, a Gália Transalpina, que significa o sudeste da França, no Senado pela primeira vez. E essa mudança abriu caminho para a importância crescente de ter provinciais como cliente dos imperadores, né, cuja função era ajudar a manter o império em paz e próspero. Cláudio também alterou o governo imperial, empregando escravos libertos em cargos administrativos poderosos. Então, uma vez que deviam esse enorme progresso ao imperador, podia-se esperar que eles fossem bastante leais ao imperador. De toda forma, né, resumindo a história de Cláudio, inclusive tem muita informação interessante sobre ele, inclusive sobre a primeira esposa dele, Messalina, que ele casou quando ele tinha 41 anos, e se não me engano ela tinha 14. Messalina entrou no Guinness Book da Antiguidade. Se tiverem curiosidade sobre isso aí, procurem. Estou censurada de falar sobre isso. De toda forma, outra esposa de Cláudio agora, Agripina, havia envenenado ele em 54 d.C., porque queria que Nero, filho adolescente de um ex-marido dela, se tornasse imperador em vez do próprio filho de Cláudio. E Nero, assim como Calígula, sucumbiu às gloriosas tentações do poder absoluto, sem ter recebido treinamento militar nem preparação para governar. Nero tinha uma paixão por música e arte dramática, mas não pela administração de um império. Os festivais públicos espetaculares organizados por ele e o dinheiro distribuído às massas em Roma o mantiveram popular com os pobres, embora um incêndio de grandes proporções em 64 d.C. tenha levantado suspeitas de que aconteceu, né, no caso, sob suas ordens, visando abrir caminho para novos projetos arquitetônicos para a cidade de Roma. Nero gastou somas exorbitantes com seus prazeres, e para arrecadar mais dinheiro, ele forjava acusações de traição contra homens e mulheres ricos para poder confiscar suas propriedades. E aí a galera, né, fica alarmada e indignada com isso, né? E os comandantes das províncias voltaram-se contra ele e apoiaram rebeliões, sendo acompanhados por vários senadores. E aí, quando um dos comandantes pretorianos o subornou para desertarem, com relação ao imperador, né, para Nero não restou defesa, né? E aí ele, temendo a prisão e a execução, Nero grita em desalento, né? Que artista morre comigo. Pouco depois ele pediu ajuda a um servo para poder cortar a própria garganta dele, porque não tinha coragem para poder se matar, né? Mas aí ele do tipo assim, nossa, sai um artista daqui do mundo, né? Agora eu viro um deus. É basicamente isso a lógica dele. Essa galera não é muito normal, não. E aí, sem sucessor ao Nero e desprovido de filhos no palácio, uma guerra civil eclodiu em 68 d.C. entre diferentes rivais ao trono. O vencedor do conflito entre 4 rivais no trono no ano dos 4 imperadores seguinte, que foi 69 d.C., foi o general Vespasiano. E ele empossou a família chamada Flaviana, né, os Flavianos, como sendo a nova dinastia imperial a suceder os Júlios Claudianos. E a fim de criar legitimidade política para o novo regime, Vespasiano fez com que o Senado reconhecesse como governante com uma declaração detalhada dos poderes que ele detinha, né? E essa declaração foi transformada numa lei sobre a qual se dizia de modo explícito que fora transmitida a ele pelos precedentes dos poderes ilustres. Vamos lá. Pelos precedentes dos poderes ilustres predecessores. Difícil. Ou seja, os primeiros homens. Uma lista que excluía Calígula e Nero. Então, do tipo assim, esses poderes que chegam a mim vieram de César, Augusto, Tibério, Cláudio, porque Calígula e Nero tá fora, e chegaram até a mim assim, aprovado pelo Senado. E aí, para incentivar a lealdade nas províncias, ele encorajou
as elites locais a participarem do chamado culto imperial, né, que eram rituais que se concentravam no sacrifício de animais aos deuses tradicionais para o bem-estar do imperador e de sua família, e em alguns casos com a veneração efetiva do imperador como se ele fosse um deus na terra. E aí Vespasiano utilizou-se das tradições locais nas províncias orientais para promover o culto imperial. A deificação do governante atual parecia normal aos provinciais, porque eles já homenageavam os reis locais como divindades há séculos. Por exemplo, desde a época de Alexandre o Grande, no fim do século IV a.C. Mas se a gente olha a Mesopotâmia e o Egito, isso não é nenhuma novidade não. O faraó no Egito era visto como Deus. Então isso nas províncias orientais acaba não sendo um problema. O culto imperial, ele comunicava a mesma imagem do imperador ao povo das províncias que a arquitetura e a escultura da cidade fazia com a massa de Roma. Ele era maior do que a vida, digno de respeito leal, fonte de benfeitorias na função de patrono. E uma vez que o culto ao imperador já se tornara mais estabelecido na parte oriental do império com Augusto, Vespasiano concentrou-se no seu fortalecimento nas províncias da Espanha, sul da França e a parte norte da África, né? E a Itália, no entanto, ainda não contava com templos para o imperador vivo, e os romanos tradicionais lá desdenhavam do culto imperial como uma peculiaridade provincial. Vespasiano, célebre pela sagacidade, chegou a murmurar de forma cética no leito de morte em 79 d.C., porque, na verdade, assim, tô falando bonitinho, mas vou falar na real qual que é. Numa campanha militar, Vespasiano ficou com diarreia, tá com disenteria, alguma coisa assim, tá com diarreia, e nisso aí, vocês sabem que a piada horrível de que 3 coisas matam velho, né? Três coisas matam velho: tombo, gripe e diarreia. E Vespasiano já tava velho pra caramba e tava com diarreia. E diz que ele, nessa caganeira dele, em um determinado momento, ele fala pro prefeito do pretório: ai de mim, acho que estou virando um deus. E morre. De caganeira. Enfim, eu ri de coisas aleatórias mesmo. Os filhos de Vespasiano, Tito e Domiciano, continuaram a dinastia Flaviana, lidando com 2 problemas que ocupariam cada vez mais os futuros imperadores, né? Melhorar a vida do povo em todo o império para poder prevenir a desordem e defender-se contra as invasões de outros povos nas fronteiras, né? Tito ficou famoso em 70 d.C. ao derrotar uma rebelião de 4 anos entre os judeus no atual Israel e capturar Jerusalém, onde o Templo de Jerusalém, que era o centro de rituais do judaísmo, foi incendiado no ataque e jamais reconstruído. E no curto tempo em que ele foi imperador, né, ou seja, de 79 a 81 d.C., Tito enviou socorro às comunidades prejudicadas pela erupção vulcânica do Monte Vesúvio, isso em 79 d.C. O volume gigantesco de cinzas e de lava vulcânica, lama vulcânica expelido pela explosão da montanha, preservou uma parte grande das cidades vizinhas de Pompeia e Herculano. Vale inclusive a pena, tem algumas reportagens sobre Pompeia, dá para vocês observarem, ficou tudo extremamente conservado, preservado. Tito também ofereceu à massa um lugar de primeira linha para entretenimentos públicos luxuosos ao concluir a construção do Coliseu em 80 d.C., equipando com toldos gigantescos para dar sombra, né, à multidão. E após a morte de Tito devido a causas naturais, Domiciano, no papel de imperador, ou seja, de 81 a 96 d.C., ele conduziu o exército ao norte, às áreas do Reno e do Danúbio, para poder combater invasores germânicos, sendo o começo de um perigo que ameaçaria o império durante séculos, né? Sua arrogância, ou seja, a arrogância de Domiciano, o tornou mal visto em casa. Por exemplo, ao comunicar os desejos por escrito e pessoalmente, ele costumava dizer assim, ele olhava para a galera e falava assim: nosso mestre Deus, eu mesmo, ordena que faças, sei lá, qualquer coisa, que faça isto. Vocês imaginam, nosso mestre Deus, eu mesmo. Porque eu me acho pra caramba, né? Ele também enfatizou
a superioridade sobre todos os demais, expandindo o Palácio Imperial no Monte Palatino para mais de 32 mil metros quadrados. E aí, temendo que Domiciano fosse eliminá-los, um grupo de conspiradores do seu próprio tribunal o assassinou após 15 anos de poder, né? E a essa altura, o assassinato de um imperador significava apenas que seria preciso encontrar outro que agradasse o exército. E não que o sistema de governo podia mudar. Deu pra entender isso? Tipo, não interessa se o imperador foi assassinado. O que interessa é continuar a organização política que nós já temos, né? E aí, conforme escreveu o historiador Tácito, os imperadores haviam se tornado como clima, né? A extravagância e a ganância por domínio tinham de ser suportadas da mesma forma que as secas e as enchentes. Então, vocês virem como que estavam as coisas, né? Prevaleceu um melhor clima político no Império com os próximos 5 imperadores. Nós estamos falando aqui de 5 imperadores, mas na verdade que essa próxima dinastia tem 7 imperadores. Nerva, e eu não vou falar dos 7 porque esses 2 últimos eu vou falar só na próxima aula, mas Nerva, que vai de 96 a 98 depois de Cristo, Trajano de 98 a 117 depois de Cristo, Adriano de 117 a 138 depois de Cristo, Antonino Pio de 138 a 161 a.C. e Marco Aurélio de 161 a 180. E posteriormente tem Lúcio Vero, que governou com Marco Aurélio, e Cômodo, e o assassinato do Cômodo fecha toda essa era do Império. Mas a gente só vai ter Marco Aurélio. Os historiadores designaram os reinados deles como a idade de ouro política do Império, porque esses soberanos providenciaram paz e tranquilidade por quase um século. É evidente, né, que a paz é um termo relativo na história romana. Trajano travou violentas campanhas que expandiu o poderio romano rumo ao norte, além do Danúbio e até a Dácia, que é a atual Romênia, e para o leste até a Mesopotâmia. Adriano puniu uma segunda revolta judaica, né, transformando Jerusalém em uma colônia militar, e Aurélio passou anos infelizes protegendo a região do Danúbio contra ataques externos. Ainda assim, a ideia de uma idade de ouro com os 5 bons imperadores faz sentido, pelo menos, se comparada à violência da República Tardia e a história sanguinária dos Júlio-Claudianos, né? Essa dinastia aí, ela realmente marcou com os imperadores bem ruins, né? Esses 5 soberanos sucederam um ao outro sem assassinato nem conspiração. Em realidade, os 4 primeiros, por não terem filhos, utilizaram a tradição romana de adotar adultos a fim de encontrar o melhor sucessor possível. E, além do mais, os impostos geravam uma receita adequada, o exército permanecia obediente e o comércio exterior atingiu sua melhor fase. A paz e a prosperidade do século II depois de Cristo dependiam da defesa por um exército leal e eficiente, do sentido cívico entre a elite provinciana, na administração local e na coleta de impostos, da disseminação de leis e cultura comuns para poder promover a união em todos os enormes e vastos territórios e da reprodução de uma população saudável, né? E o grande porte do Império Romano, combinado com as condições duradouras da vida antiga, significava que os imperadores tinham menos controle sobre esses fatores do que eles teriam desejado, né? Em tese, o objetivo militar de Roma era a expansão infinita. Virgílio, na Eneida, expressou essa noção ao retratar Júpiter, né, que era o rei dos deuses, prometendo governo sem limite aos romanos. Em realidade, o território do Império jamais foi ampliado muito além do que Augusto estabelecera, circundando o mar Mediterrâneo. Adriano precisou abrir mão da conquista da Mesopotâmia por Trajano, pois sua defesa era difícil demais. E a maioria dos imperadores teve de se concentrar na defesa e na manutenção da ordem interna, apenas sonhando com mais conquistas, né?
A maioria das províncias era estável. Nossa, eu vou levantar o ventilador aqui porque esses mosquitinhos já estão me enchendo bastante o saco. A maioria das províncias, então, ela era estável e pacífica nesse período e não havia necessidade de guarnições de tropas. Então, os soldados romanos era uma visão bastante rara em vários locais. Mesmo a Gália, que na época de Júlio César resistira ao controle romano com um frenesi meio que suicida, né, segundo uma testemunha contemporânea, foi mantida em ordem por 1.200 tropas, ou seja, soldados em número semelhante ao de cidades, né? A maioria das tropas romanas estava concentrada nas extremidades norte e leste do Império, onde do outro lado das fronteiras viviam vizinhos poderosos e por vezes hostis. E a distância ao centro enfraquecia a lealdade desses residentes locais, né, ao governo imperial, ou seja, esses residentes das áreas periféricas do Império. E agora que Roma não travava mais guerras de conquista, era difícil pagar pelos custos das forças armadas. Por quê? No passado, guerras estrangeiras exitosas foram um motor de prosperidade porque produziram enormes quantias de capital por meio de saques, indenizações, prisioneiros de guerras que eram vendidos como escravos. O território conquistado era convertido em províncias que também geravam mais receitas fiscais, só que agora não havia mais oportunidade de aumentar a renda do governo, mas o exército permanente ainda tinha que ser pago com regularidade para poder manter a sua lealdade. E aí, para cumprir as obrigações de patronos do exército, os imperadores complementavam o soldo regular dos soldados com bônus consideráveis em ocasiões bastante especiais, né? As recompensas financeiras tornavam a carreira militar desejável e o alistamento contava como um privilégio restrito a cidadãos libertos. Então, servindo sob comandantes romanos, os auxiliares aprendiam latim e os costumes romanos. E aí, quando eles eram dispensados, eles recebiam a cidadania romana. Dessa forma, o exército ele servia como um instrumento para poder divulgar um modo de vida comum, ou seja, para poder divulgar a romanidade, né? O que é ser romano. E aí, um imposto sobre terras agrícolas nas províncias, a Itália era isenta disso, tá? Garantia a principal fonte de receita para o governo e defesa imperiais. O custo da administração provinciana era relativamente baixo, né, porque o número de funcionários públicos era pequeno se comparado ao tamanho do império sendo governado, coisa, por exemplo, que não acontece no Brasil, né, que a gente tem mais político do que necessário, mas enfim, a aula não é sobre isso. E como era pequeno, né, se comparado ao tamanho do império, não era mais do que algumas centenas de funcionários públicos que governavam uma população de aproximadamente 50 milhões de pessoas. Você imagina o que é isso, né? E assim como na República, governantes com equipes pessoais pequenas administravam as províncias, as quais com o tempo somavam cerca de 40 províncias em Roma. E aí em Roma, o imperador empregava uma equipe palaciana considerável, enquanto os servidores públicos chamados de prefeitos gerenciavam a cidade em si. O sistema fiscal exigia um serviço público pelas elites provinciais para poder funcionar. As receitas do império dependiam em absoluto dos membros da classe alta, né? Eles coletavam impostos como um dever obrigatório de funcionários públicos não assalariados, né? Que eram os curiais, no conselho da cidade, a cúria. A gente já viu isso em aulas passadas. E aí, nesse sistema descentralizado, esses ricos tinham a responsabilidade pessoal por enviar o valor dos impostos de cada ano à administração central. Se houvesse alguma escassez, os funcionários deviam compensar a diferença do próprio bolso. Então, a maioria dos imperadores no início do império tentou evitar o aumento dos impostos. E aí, conforme disse Tibério certa vez, ao recusar um aumento de impostos dos governantes provinciais, ele vira e fala assim: eu quero que vocês tosem minhas ovelhas, não que vocês as esfolem vivas, ou do tipo assim, se você aumentar demais os impostos, matar a galera de fome, isso vai gerar revolta, é um problema gigantesco, vai cair tudo sobre mim. Então eu não quero isso, eu quero um imposto, mas é o que, ó, tose a ovelha, não esfolhe ela viva.
E ao longo do tempo, no entanto, a necessidade que o governo tinha de mais receita ficava cada vez mais urgente e as elites provinciais se viam pressionadas a mostrar resultados. A responsabilidade das elites pela coleta de impostos podia encarecer o serviço cívico, mas o prestígio e a influência com o imperador, que as posições incluíam, deixaram muitos provinciais dispostos a arcar com os custos. Alguns, inclusive, recebiam sacerdócios no culto imperial como recompensa, uma homenagem, né, aberta a homens e mulheres. Os curiais podiam esperar que os imperadores respondessem a pedidos de auxílio especial para suas áreas, como, por exemplo, após um terremoto ou uma enchente, alguma catástrofe de alguma natureza que ocorresse nos territórios deles. E esse sistema de financiamento do império funcionava porque estava enraizado na tradição do sistema patrono-cliente. As elites locais eram patronos das comunidades, mas eles eram clientes dos imperadores. E aí, contando que houvesse provinciais ricos o bastante e com sentido cívico, respondendo a esse sistema de valores que oferecia a recompensa do status, o império poderia funcionar pela promoção do antigo ideal romano de privilegiar os valores coletivos em detrimento do conforto individual. E o sistema, no entanto, ele sofreu uma pressão cada vez maior, porque os custos de defesa nacional seguiam subindo, o que refletia na necessidade de se defender contra ameaças crescentes de inimigos externos ao longo das fronteiras. E, aliás, são essas pressões nas fronteiras que vão levar à crise do século III e a morte de Cômodo, sinalizando o fim dessa era de ouro do Império e o começo da crise do Império. Tanto é que a gente conhece o século III como sendo a crise do Império Romano, que aí a gente vai ver a dinastia dos Severos. Mas, no geral, esses são os pontos específicos que nós precisamos guardar com relação ao Alto Império. Claro que nós também estudaremos sobre o cristianismo, porque o cristianismo tem um peso muito forte na política imperial neste momento, e nos momentos posteriores principalmente, né? Porque vai se tornar a religião oficial do Império. Mas aí a gente vai precisar de uma aula separada só para poder entender o cristianismo, só para a gente falar desse cristianismo primitivo e como ele vai se constituindo. Assim como também teremos uma aula separada só para poder falar da questão da cultura, da religiosidade, porque senão a aula se tornaria muito extensa. Mas eu acho que com isso nós temos alguns pontos chaves para poder entender o Alto Império, algumas anedotas divertidas, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, é lá que a gente posta os esquemas dos nossos resumos. Nós divulgamos, passamos informações para vocês que são pertinentes. E, no mais, até a nossa próxima videoaula.